Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao vídeo de número 3 da parte 2 do tópico 6 de Computação para Engenharia. Sou o professor Daniel Guerreiro e Silva. Nessa parte 2 do tópico 6 estamos falando sobre strings, cadeias de caracteres, em especial o tipo string oferecido pela biblioteca padrão da linguagem C++. Vamos então nesse vídeo falar um pouco sobre a manipulação dessas strings, como é que eu consigo fazer algumas operações que são rotineiras aí no contexto de cadeias de caracteres. Bem, um dos benefícios de se usar esse tipo std string é que essa manipulação ela se torna muito fácil, bem mais fácil de você trabalhar com esse tipo do que trabalhar com o vetor do tipo char, que são as conhecidas como C-strings, que é a forma de se implementar strings originada lá da linguagem C. Então, a gente vai discutir nos próximos slides algumas situações de manipulação, e nessas situações considerem sempre que a gente vai estar com a variável previamente declarada como sendo desse tipo aqui, do tipo std_string. Então, a primeira operação comum que a gente pode se deparar com uma string é ter que fazer alguma manipulação, alguma operação que dependa da informação do tamanho da string, do número de letras, no número de letras que tem uma palavra, que está armazenada, por exemplo, nessa variável texto aqui, o número de caracteres contidos, armazenados dentro de uma variável que é do tipo string. Isso é relativamente fácil, a gente vai chamar essa operação chamada size, e essa operação ela está vinculada à variável que você está manipulando, a variável string que você está manipulando. Essa terminologia, essa sintaxe possivelmente é nova para a maioria de vocês, ela vem do paradigma de orientação a objeto, que é o paradigma que baseia toda a linguagem C++. Então, essa operação size é como se fosse uma operação que está vinculada ao objeto texto, à variável texto, que é também chamada usando esse termo objeto. Nós não vamos falar de objetos, classes de objetos dentro desse curso, isso é assunto para o curso de algoritmos e estruturas de dados. O que acho que agora é importante para vocês saberem e compreender é que existem certas variáveis, existem certos tipos de dados, digamos assim, especiais, tipos de variáveis mais sofisticadas e complexas, que são essas variáveis objetos, e que essas variáveis permitem você realizar operações vinculadas a elas. Então, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, permite solicitar que para a variável texto, essa variável aqui texto, calcule-se o tamanho daquele texto, ou seja, calcule-se o número de caracteres que está associado a essa variável texto. Então, é dessa forma que a gente vai fazer, usando o nome da variável, string, ponto, o nome da operação que eu quero realizar, consultar, a informação que eu quero consultar, digamos assim, o serviço que eu quero solicitar, vinculado a essa variável, a esse objeto string. Bem, a operação de cópia de strings também, muito comum de se fazer. Como é que eu posso realizar? Isso é muito simples. Você vai trabalhar simplesmente com a operação de atribuição já conhecida no uso para outras variáveis, para as variáveis int, char, double, float, que vimos em tópicos já passados. Então, basta você pegar, por exemplo, você quer fazer uma cópia do conteúdo da variável fonte para a variável destino. São duas variáveis aí do tipo string, que representam objetos string. Então, basta você atribuir uma variável a outra, que vai ser feita a cópia do conteúdo da
variável da direita para variável da esquerda. Isso vale também para strings, não tem problema nenhum. Concatenação de strings, você quer concatenar, juntar duas palavras, duas sentenças em uma só. A gente pode usar o próprio operador de soma, o operador de soma. Se você tem duas variáveis do tipo string, ou seja, se você realiza, invoca a operação de soma, só que com dois operandos, que são do tipo string, essa operação de soma, na verdade, ela se converte numa operação de concatenação das strings. Então, reparem que a variável destino aqui, então, ela vai receber como resultado a concatenação do valor anterior que ela possuía com o valor, com a sequência de caracteres que está na variável fonte. Então, basta usar a operação soma para fazer concatenação entre duas variáveis que são string. Esse exemplo, o funçõesstring.cpp, disponível para vocês na página do curso, destrincha justamente essas situações que a gente acabou de ver aqui. Então, reparem no código que eu tenho três... eu começo com a declaração de algumas variáveis, entre elas três variáveis do tipo string, feliz, triste e indeciso. E reparem que eu posso inicializar ao mesmo tempo que eu declaro variáveis do tipo string, assim como eu faço a inicialização de outras variáveis como int e char. Então aqui eu já estou inicializando feliz e triste com essas duas frases aí, essas duas sentenças que vocês podem observar. Embaixo eu estou, na linha 13, estou explorando justamente o comando de tamanho, de consulta do tamanho associado à string representada pela variável feliz. Esse valor está sendo armazenado, o retorno dessa operação está sendo armazenado na variável L, e aí eu imprimo esse resultado. Me desculpem. Como vocês podem ver, na linha 14. Eu também aqui na linha 19 vocês podem ver a gente explorar o conceito de cópia de valores entre duas strings. O conteúdo da variável feliz, da string feliz, vai ser copiado para string indeciso, que aliás não teve inicialização nenhuma, né? Ela foi declarada de forma vazia. A inicialização padrão de uma string é o conteúdo seu ficar, iniciar vazio. E aí, justamente, vamos verificar na impressão, na saída padrão, essa alteração aqui ao imprimir o conteúdo da variável indeciso. Por fim, a gente aqui na linha 24 do código está explorando a operação de concatenação de strings, em que eu vou concatenar justamente o conteúdo da string indeciso com triste e sobrescrever na própria string indeciso, mostrando o resultado aqui na minha linha 27. Vamos então para o ambiente Windows para explorar a execução desse programa. Vocês já estão vendo aí a tela com o respectivo código que a gente acabou de discutir aqui. Ele já está compilado, então eu vou agora aqui executá-lo para vocês. E aí vejam só o resultado. Reparem que a impressão da string indeciso inicialmente é vazia, né? Tem essa linha preta em branco aí, essa linha preta vazia, né? Aí logo após a frase valor de indeciso antes de qualquer operação. E aí depois que você faz a cópia da variável feliz para indeciso, a gente tem a frase eu sou um texto feliz sendo impressa, assim como depois a concatenação de indeciso com triste e a impressão, novamente a impressão da string indeciso mostra o resultado dessa concatenação. Eu sou um texto feliz, ponto, eu sou um texto triste. Então, esse exemplo brincou com as três operações aí de manipulação, digamos assim, de strings que a gente pode usar
usar, né, e que é bem comum, bem corriqueiro de se mexer, né, quando se está trabalhando com strings. Vamos voltar aqui aos nossos slides e continuar nessa discussão, falando agora da questão de comparação. Imagine que você quer fazer comparação entre variáveis strings. Isso também não tem nenhuma complicação em relação às operações de comparação, os operadores relacionais que a gente já estudou em tópico passado, para tipos primitivos, como int, char, double. E vocês podem ver justamente aí no slide que isso, né, é fato, né, é prática mesmo, em que eu vou usar esses operadores relacionais, como o operador de igualdade aqui, ou os operadores de comparação menor, maior, maior, igual, menor, igual. Todos eles podem ser usados diretamente entre duas variáveis string, e o resultado, o valor verdade, vai ser o valor verdade esperado, digamos assim, em relação àquele operador, né? A igualdade, é claro, se as duas strings forem literalmente iguais, se elas tiverem exatamente os mesmos caracteres nas mesmas posições. A comparação de menor, maior, menor igual, maior igual, ela vai ser dada, né, no sentido da comparação alfabética. Então, né, se, né, a string tem, né, do ponto de vista de ordenação alfabética, a string 1, por exemplo, ela vai ser, a comparação de menor vai ser verdadeira, essa string 1, a str1 aí no caso, ela vem, né, numa ordenação alfabética antes da string 2, a str2. Então, você pode fazer essas comparações de forma direta usando os operadores com tranquilidade. E aí, com, por exemplo, essas operações de comparação, a gente abre um monte de possibilidades de uso e de solução de problemas com strings. Dois exemplos estão sendo mostrados aí para vocês. O primeiro é eu fazer uma busca por um caractere, ou seja, por exemplo, pegar um determinado texto e pesquisar se naquele texto aparece a letra W, ou fazer um programa que ordena um vetor de strings. Reparem, eu não estou falando de um vetor de caracteres, estou falando de um vetor de variáveis string. A analogia disso seria um vetor de palavras, um vetor de frases, um vetor de sequências de caracteres. Então, eu poderia fazer a ordenação alfabética de uma lista de nomes, de uma lista de palavras. Isso naturalmente tem aplicações em um monte de contextos, né, em programação, em desenvolvimento de software. Vamos ver primeiro então a situação da busca por um caractere em uma string. E essa busca ela tem que ser feita, né, em todos os elementos. Se você não sabe onde está esse caractere e se ele está presente da string, então vamos discutir aqui os comandos. Então aqui eu tenho nessa primeira etapa a declaração das variáveis que vão me auxiliar no processo de pesquisa. Aí eu agora aqui nas linhas 12 a 15 faço a leitura primeiro da string que eu quero que seja pesquisada. Então o usuário informa no teclado ao programa a palavra, ou no caso aqui palavra, né? Porque eu estou usando a operação de extração, não estou usando o getLine. Então ele informa a palavra que ele quer fazer uma pesquisa e depois ele informa a letra, o caractere, o símbolo que quer pesquisar dentro daquela palavra. E aí você tem um processo de pesquisa. E como é que esse processo de pesquisa tem que ser feito? Bem, se a string é uma cadeia de caracteres, então, por exemplo, eu estou aqui representando a palavra banana. E aí eu quero pesquisar se a letra X está presente na palavra. Veja que eu tenho que fazer a comparação
elemento a elemento da minha string. Então, eu pesquiso se x é igual a b. X não é igual a b, eu pesquiso se x é igual a a. X não é igual a a, eu pesquiso se x é igual a n. Pesquiso se x é igual a a novamente, pesquiso se x é igual a n, até que eu chego ao final, por exemplo, ao final da string, da sequência, comparando, né, se a letra a ser pesquisada ela é igual à letra que está sendo consultada, a letra na posição, né, numa determinada posição i da minha string, e se eu chego ao final com essa comparação fracassando, né, em todas as situações, isso significa que a letra não está presente. Caso eu encontre essa letra, aí eu posso imediatamente interromper o processo de busca, porque eu só quero saber se ela está presente, eu não quero saber quantas vezes ela está presente, ou algo do tipo. Essa é a ideia que a gente trabalha aqui nesse laço de repetição das linhas 18, né, a 20. Então vocês podem ver aí que eu uso um comando for, um comando de repetição, que vimos no tópico passado, no tópico 5. E esse comando de repetição, ele vai começar e vai usar a operação na variável i como operação de contagem do índice, dos acessos aos índices, das posições aqui que vão sendo consultadas, comparadas na minha string. E aí eu vou repetir essa operação de consulta, de comparação, enquanto o quê? Enquanto o índice do caractere dentro da string consultado é menor do que o tamanho dessa string, ou seja, eu não cheguei, enquanto eu não cheguei ao final da string, não cheguei na posição que indica que a string terminou, e enquanto eu tenho a condição de not variável booleana achou. A variável booleana achou, ela começa valendo falso, então enquanto eu nego essa condição, ou seja, enquanto isso é verdade, eu vou repetir essa variável booleana achou, então ela serve para eu fazer um controle da situação em que eventualmente a comparação de igualdade se torna verdade. E aí, o que eu vou repetir? Justamente o que está aqui na linha 19 e 20, a comparação, comparando a posição da string str na posição i com o caractere c que eu estou tentando encontrar. Se a igualdade acontece, aí sim eu altero o valor verdade da variável booleana achou, esse valor verdade passa para true, e aí logo após, né, execução desse comando if com sucesso, eu vou voltar aqui para dar o passo no meu comando for e a variável achou vai passar, a negação da variável achou vai tornar a condição de repetição falsa e o laço se encerra. E aí, o valor dessa variável achou é justamente usado, verificado para a gente daí informar o resultado ao usuário, né, se o caractere está presente ou não na minha string. Então, veja, esse é um algoritmo para fazer uma pesquisa, buscar se um caractere se encontra, se está presente dentro de uma determinada palavra, dentro de uma determinada string. Vamos executar esse exemplo. Vou colocá-lo aqui para vocês. O exemplo é o busca str.cpp. Esse daqui que vocês estão vendo agora, né? Já está compilado também, vamos só executá-lo. Então, eu posso, por exemplo, digitar uma palavra qualquer, quero fazer a pesquisa pelo valor x, o caractere x está presente na string. Vamos fazer uma pesquisa agora de propósito dá errado, né? Então vou colocar aqui para executar uma pesquisa por uma letra que não está presente. Vou pesquisar a letra W e aí
o programa informa corretamente que o caractere também não está presente na string. Muito bem, então esse é um exemplo de operação que eu posso fazer explorando as operações de comparação entre strings, não só entre strings, mas também com caracteres. Vamos ver agora um outro exemplo, esse mais sofisticado, que é o exemplo em que eu quero trabalhar com a ordenação de uma sequência de strings, uma lista de strings, um vetor de strings. Então, repare, isso é a primeira novidade que vocês podem ver aqui. Ó. Eu posso construir vetores de variáveis do tipo string. Então, aqui no caso, eu estou, por exemplo, criando um vetor e já atribuindo, isso também é uma novidade, eu posso inicializar vetores dessa forma, como vocês estão vendo aí, abrindo chaves e colocando entre vírgulas a lista de valores para cada posição daquele vetor que eu estou declarando e já inicializando, tá? Aí eu não preciso nem informar o tamanho do vetor, porque isso já fica implícito pela declaração aí dos valores iniciais, Eu estou passando uma lista de 5 strings, então obviamente esse vetor chamado vetor, essa variável chamada vetor, vai ter tamanho 5 para armazenar dados do tipo string. Então, veja que dessa maneira eu crio então um vetor de cadeias de caracteres e posso manipular esses vetores conforme for a minha necessidade, a minha vontade. A primeira coisa que eu estou fazendo aqui é imprimir elemento a elemento desse vetor, que são as linhas 13 a 15. A única novidade que vocês não devem conhecer é esse manipulador aqui, setw. Esse manipulador setw, ele também ele também vem ali da biblioteca iomanip e ele serve para você definir um tamanho fixo de espaçamento entre o número de casas fixo para impressão de uma certa variável que vem a seguir. Então, quando eu defino 13 casas, 13 posições no manipulador e depois imprimo a variável vetor na posição k, eu estou mandando imprimir a string da posição k e ela vai ocupar sempre 13 posições. Se não tiver esse tamanho string, você vai preencher com espaços. Na verdade, a operação de impressão vai automaticamente preencher com um espaço para você. Então, aqui nas linhas 13 a 15 eu estou fazendo essa impressão da lista na sua ordem original, e aqui nas linhas 17 a 28 a gente tem aqui um algoritmo de ordenação. Ordenação é um assunto fundamental em ciência da computação, em desenvolvimento, em teoria e estudo de algoritmos. Vocês vão estudar algoritmos de ordenação no curso seguinte, a computação para engenharia, no curso de algoritmos e estruturas de dados. Então aqui eu não vou entrar nos detalhes da implementação de algoritmos de ordenação. A única coisa que eu vou comentar brevemente para vocês é que o algoritmo de ordenação que está sendo implementado aqui é um algoritmo chamado de insertion sort, ou ordenação por inserção. Basicamente, o que a gente está fazendo é pegando, por exemplo, a lista de palavras e, a partir da segunda palavra em diante, tentando achar a posição certa delas. Então, vou colocar aqui, por exemplo, as palavras rosa, cravo, margarida. Vou fazer com uma lista menor aqui, então vamos fazer só até com a lista até violeta. Então, aí imagine, eu vou colocar uma cor diferente aqui, que aí a partir da segunda posição da lista, o algoritmo de ordenação tenta procurar empurrar a palavra para a posição correta, Então, cravo tem que vir antes de quem que está à esquerda dela? Bem, tem que vir antes de rosa. Então, cravo vai passar para posição 1, enquanto que rosa, margarida
e violeta, assim se arranjam, agora assim se organizam, né? No caso aqui, eu até pus em azul aqui a rosa, mas rosa, tanto cravo quanto rosa já estão fixas, né? Porque rosa já, digamos assim, já começou na sua posição, não tem ninguém à esquerda para vir depois da palavra rosa. Então, cravo e rosa, digamos assim, já estão organizadas. O que falta a gente, aí na próxima passada do algoritmo, a gente vai verificar onde encaixa a palavra margarida em relação às palavras que vêm antes, à esquerda. No caso, margarida tem que vir antes de rosa, mas depois de cravo. Então, ela, né, você só deslocaria rosa à direita, e aí o resultado é cravo, margarida e por fim rosa. Todas elas já, digamos assim, na posição correta, só faltando daí encontrar a posição para violeta. Mas veja, violeta é uma palavra que não tem que se deslocar, né, de nenhuma posição, pois não há, né, nenhuma palavra à esquerda, nem rosa, nem margarida e nem cravo que tem que vir antes de violeta. Então esse, digamos assim, é o princípio do algoritmo de ordenação por inserção. Então esses dois laços de repetição servem para isso. Aqui a variável aux é justamente a palavra que eu quero, digamos, inserir à esquerda das anteriores. E aí, veja, para cada palavra da posição i, eu procuro nas posições à esquerda, veja, então eu faço uma contagem decrescente, diminuindo o meu índice J, para olhar para todas as palavras que estão à esquerda da palavra que está na posição I, ou seja, I-1, I-2 até 0, né, por isso a condição de repetição de até 0, e vou andando à esquerda, consultando à esquerda, enquanto a palavra que eu quero inserir for alfabeticamente menor do que a palavra que está justamente nessa posição à esquerda dela. E aí, a cada vez que eu vou caminhando, eu vou empurrando as palavras da esquerda para a direita. E ao final, né, dessa pesquisa, eu vou daí sim encontrar a posição para inserir, para copiar a palavra de pesquisa, né, a palavra que está sendo, né, deslocada naquela etapa do algoritmo. Então, esse é o princípio do algoritmo de ordenação por inserção, ele está trabalhando com com essas operações de posicionamento, de inserção correta das palavras, e ao final, né, depois da execução completa desse laço for aqui, mais externo da linha 17, a gente vai chegar na lista totalmente ordenada. Vamos executar esse programa para deixar mais claro essa dinâmica. Vou passar aqui mais uma vez para o código no Windows. O exemplo é o exemplo ordenastring.cpp, também disponível para vocês aí na página do curso. Já está compilado e vamos executá-lo. Então vejam só, vocês podem ver justamente esse processo de inserção passo a passo. A primeira linha do resultado é a lista na sua forma original. Aí depois, na primeira etapa do algoritmo de inserção algoritmo de ordenação por inserção, eu tento inserir a palavra cravo, né, na posição correta, à esquerda das palavras dele, que no caso aqui rosa, né, então rosa é deslocado uma posição à direita. Depois eu tento fazer a inserção da palavra margarida entre as palavras que estão à esquerda dela, cravo e rosa, e aí vejam, eu posiciono margarida corretamente entre cravo e rosa. Por fim, violeta. Violeta eu quero inseri-la entre as posições de cravo, margarida e rosa. No caso, violeta não tem que se posicionar entre nenhuma dessas, né, porque a letra V vem depois de todas as letras iniciais das palavras anteriores, então ela fica onde está. E por fim, amor perfeito. Veja a flor aqui, né, amor perfeito, começa com a letra A, então ela desloca todas as
que estão à sua esquerda, as 4 palavras à sua esquerda, todas elas vão para a direita e ela finalmente se posiciona na primeira posição da lista. E aí o algoritmo se encerra. Veja, o algoritmo se encerrou com a ordenação correta, alfabética, das palavras, das 5 palavras aí nesse vetor de strings. Então esse exemplo eu acho que ele é muito útil, muito interessante, porque ele começa a mostrar, acho que um pouco mais de uma aplicação um pouquinho mais concreta e prática, né, de manipulação de strings, e aí no caso não só manipulação de strings, mas um passo além para vocês, né, é o passo da manipulação de vetores de strings. Então né, já estamos no segundo nível aí, e que é algo que é corriqueiro, é comum no desenvolvimento aí de programas que mexem com texto, com frases e palavras. Muito bem, então era isso que eu gostaria de apresentar para vocês nesse vídeo, e esse vídeo daí encerra inclusive a parte 2 do tópico 6, encerramos daí essa segunda parte do tópico 6 e encerramos o tópico 6 como um todo, em que falamos sobre vetores no geral, vetores para todos os tipos primitivos da linguagem C++, int, char, double, float, e também agora nessa parte 2 do tópico 6, e falamos em especial dos vetores de caracteres. No caso da linguagem C++, focamos no tipo de dado representado pela classe string, pela classe std, string, que é um tipo de dado oferecido como dentro da biblioteca da linguagem C++, que é muito prático, muito fácil de utilizar, facilita muito a nossa vida, em termos de manipular textos, manipular frases, sentenças e fazer as operações necessárias aí para trabalhar isso dentro dos nossos programas. Então, são esses os conceitos que eu gostaria de passar a vocês, nesse vídeo em especial e também nos vídeos anteriores ainda desse tópico, e até o próximo tópico, até o próximo assunto.